Então, queridos, abra a Bíblia em Atos 2. Você sabe, não sei se você veio semana passada ou se você assistiu, acompanhou o culto pela internet, mas nós estamos estudando o livro de Atos. Até o final do ano, até o último domingo de dezembro, nós vamos estudar o livro de Atos. Começamos semana passada, hoje então é o segundo domingo. E uma coisa que nós temos em mente não é aprender sobre o livro de Atos, mas a gente sabe que sempre igrejas, nós também não somos diferentes, querem buscar exemplos de outras igrejas, olham para outras igrejas abençoadas. Então nós questionamos como que a gente pode fazer o que fazer para ser uma igreja melhor, uma igreja como aquela, como a outra abençoada. Muitas vezes nós pastores procuramos direções para dar uma outra direção à igreja, procuramos estratégias. Então é um determinado, algo que está, por exemplo, não em moda, mas que as igrejas estão aderindo, por exemplo, grupos familiares, G12, etc. Mas o verdadeiro exemplo, a verdadeira estratégia está em Deus. E a verdadeira igreja, a igreja que nasceu no coração de Deus, é a igreja primitiva. É essa igreja da qual nós vamos falar hoje, que nasceu ali em Atos 2, que foi onde tudo começou. Então vamos ler só Atos 2, do versículo 1 até o versículo 4. Até o 4, amém? Diz assim a palavra do Senhor: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento forte ou impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te glorificamos, te adoramos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, porque temos certeza que o Senhor reservou a nós essa porção da Tua palavra. Temos certeza, Pai, que nós não vamos sair daqui hoje da mesma maneira que entramos, não, Senhor. Deus, e que como no dia de Pentecostes, Senhor, como ali em Atos 2, o Espírito foi derramado, Pai, o Espírito do Senhor que já habita em nós, que tenha liberdade nesta noite para falar conosco, liberdade, Deus, para mudar a nossa vida, a começar em mim, Senhor amado, que a história da nossa vida hoje, Senhor, seja diferente, que haja uma transformação interior, em nome de Jesus, ó Pai. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Queridos, então nós vamos meditar, vamos ministrar acerca de como ou quando tudo começou, acerca dessa nova comunidade que nascera ali em Atos, no capítulo 2. E para falar sobre isso, nós temos que nos lembrar então da antiga comunidade. Se nós voltarmos lá no tempo, se voltarmos lá em Gênesis, no capítulo 11, ou se voltarmos lá no começo de tudo, no Éden, nós vamos ver a comunidade de Cristo, quando Adão e Eva estavam ali no Éden, desfrutando da presença do Senhor, desfrutando do Éden, e depois quando eles decidiram se rebelar contra Deus, e foram expulsos então do jardim, foram expulsos da presença de Deus, e aí passaram a viver conforme as suas próprias sortes. Passaram a viver, ou a terra daquele momento em diante passou a produzir espinhos e abrolhos, e eles então passaram a viver longe da presença do Senhor. Vindo mais para cá, nós vemos ali mais à frente,
Então o povo se desviando cada vez mais de Deus, não havia quem respeitasse a Deus, quem amasse a Deus. O povo era rebelde na presença de Deus, o povo não amava a Deus, não buscava a Deus, e Deus então se indignou com tudo isso. Essa desobediência, essa rebeldia, essa rebelião do povo, então é abominável ao coração do Senhor, aos olhos do Senhor. O que Deus fez? Deus mandou o dilúvio, e Deus usou, né, Noé, sua família. Ele permitiu que 8 almas então continuasse para o cumprimento da sua vontade. Ele preservou Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 pessoas. E daí em diante então ele faz uma nova aliança, ele renova a aliança com o povo, uma nova aliança com a humanidade. Assim como ele havia feito uma aliança ali no início com Adão, crescei, multiplicai, dominai sobre tudo. Agora então, depois do dilúvio, parece que a vontade de Deus seria desfeita, interrompida. Porém, Deus mantendo Noé, Ele renova essa aliança, e Ele fala para Noé lá em Gênesis, no capítulo 10, né, um pouquinho antes da Torre de Babel. Ele fala a mesma coisa: crescei e espalhe por toda a terra. A vontade de Deus era encher essa terra. E aí o que aconteceu? Parte desse povo, aqui no capítulo 11, falou: peraí, não, vamos ficar por aqui mesmo. E aqui então a gente constrói essa cidade, e vamos fazer mais que isso. Vamos construir uma torre para que os nossos nomes sejam conhecidos. Vamos construir uma torre que chegue até os céus, que obviamente não chegaria nunca, mas que o nosso nome seja engrandecido. E diante disso, a gente vê o poder da unidade, o poder mesmo para coisas não boas, para coisas não legítimas, a unidade, ela tem poder. E o povo começou a construir, e Deus viu essa rebelião, viu que eles estavam fazendo, logicamente, algo que não iria trazer edificação para ninguém, somente para eles. Aí o que Deus fez? Deus desce, confunde a língua deles, e eles já não conseguem mais construir, não conseguem mais dar continuidade à edificação lá da Torre de Babel. Então eles acabam se espalhando. O que nós vemos nessa comunidade é que essa era uma comunidade que obviamente desagradou a Deus. Em primeiro lugar, uma comunidade que se rebelou contra Deus, um povo que se rebelou contra Deus. Deus falou: espalhem-se por toda a terra. E eles: não, nós vamos ficar aqui. E eles mesmos falam ali em Gênesis 11, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Queridos, tem vez na nossa vida que a gente decide algumas coisas sem pensar em Deus, sem entender que aquilo que nós estamos pensando, aquilo que nós estamos planejando ou até fazendo, vai contra a vontade de Deus, é abominação aos olhos do Senhor. Pensamos que é coisa boa, e por outro lado não é coisa boa de maneira nenhuma. Construir uma cidade, que coisa boa. Todos falarem a mesma língua, que coisa boa. Construir uma torre para mostrar que nós somos capazes, que coisa boa. Mas eles se esqueceram que estavam se rebelando contra Deus. E projeto nenhum que desconsidera Deus pode prosperar ou pode trazer edificação para alguém. Depois então, eles além de se rebelar, a soberba entrou no coração deles. Então vamos construir uma torre bem alta e vamos chegar até o céu. Eu estava dando uma olhadinha sobre esse tipo de coisa. E hoje a gente vê por aí que nações, países querendo soberbos, querendo ser mais do que os outros. Eu estava vendo, acho que é mais ou menos uns 10 países, os maiores edifícios que existem, os 10 maiores, a maioria deles está na China. Não tem nada a ver, está na China. Mas o maior deles, você já viu, já pesquisou? É um que está lá em Dubai. Ele se chama Burj Khalifa.
É o prédio mais alto do mundo. Ele tem mais ou menos 829 metros de altura. São 163 andares. E eu vi um brasileiro lá mostrando, olhando. E olha que alto, olha que vista bonita. Aí eu pensei, para que tudo isso? Para que serve isso? O que isso vai trazer de bom para a sociedade? O que isso vai trazer de bom para a humanidade? O que isso vai trazer de bom para a vida de alguém? A comunidade Babel, a comunidade sem Deus, é uma comunidade que não pensa em ninguém. É uma comunidade soberba, só pensa em si mesmo, só pensa em se aparecer, em ser o melhor. Então eu vejo que nesses últimos dias, à medida que nós vamos crescendo, nós olhando para aquilo que acontece no mundo, a gente percebe, queridos, que existe muita coisa inútil nesse mundo. E às vezes a gente acaba sendo influenciado por isso. Eu não sou, por exemplo, eu não sou contra o futebol não, tá? Eu gosto muito de futebol. O Brasil, não sei se você sabe que o Brasil ele foi desclassificado. Não sei quem chorou, quem não chorou. Eu não torci contra e nem a favor. Sabe por quê? Porque, queridos, isso é uma maneira, não que alguém pense em enganar alguém, mas o povo é iludido. Não sei se você percebeu, quando você que é corintiano, São Paulino, torce para esses times aí, ou torce para alguém, não sei. O seu time ganha, você fica feliz. O que você ganhou? Ah, o meu time, olha, vendeu um carinha lá, vendeu aquele jogador lá que por 200 milhões. Que benção, né? E daí, você ganhou o que com isso? O que você ganhou com isso? Ah, comprou não sei quem, o que você ganhou com isso? Ah, meu time foi campeão. Eu não estou dizendo que não é para você torcer mais, pode torcer à vontade, faz parte da vida, faz parte da cultura do brasileiro. Mas que tem coisas na nossa vida que não pode tirar o nosso humor, não pode tirar a nossa alegria. Nossa alegria não pode estar nessas coisas. Então, o que o futebol traz de bom para a sociedade? Eu sei que muitos têm projetos com criança, mas é um ou outro. Sabe, é uma injustiça muito grande. Eu não sei o que Deus pensa de tudo isso. Uma pessoa ganhar 2 milhões por mês. Enquanto gente por aí, se tivesse 50 reais, o povo que vem aqui de manhã, hoje tinha quase 40 pessoas, moradores de rua, pessoas que estão passando por dificuldade aí na vida, que moram em pensão, moram no albergue. Queridos, se eles tivessem 10 reais, a vida deles mudaria. Se você passar ali na praça, dá uma paradinha, pega um daqueles que ficam ali e vai pagar um lanche com 11 reais, você muda, você traz alegria para a vida de alguém, com 11 reais. Agora 2 milhões, 3 milhões, sei lá quantos milhões. Então eu não tenho inveja disso não, eu não queria. Eu sinceramente, eu não gostaria de ter R$1 milhão, de ganhar R$1 milhão por mês. Porque eu não estaria aqui não. Eu estaria viajando para algum lugar. Eu não ia ficar aqui o tempo todo não. Eu acho. O meu homem interior, o meu homem, quer dizer, natural, carnal, eu acho que não ficaria aqui não. Então eu acho, nós precisamos em primeiro lugar pensar nisso, querido. É a comunidade de Babel, a comunidade do mundo é que só tem soberba no coração, egoísmo, só há egoísmo no coração desse povo, dessa comunidade, orgulho. E foi o que João falou na sua primeira carta, ele falou, olha, cuidado com esse mundo. Cuidado, porque nesse mundo só tem a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. A soberba da vida é a pior praga que existe na vida. É aquele que quer ser superior, é aquele que quer estar por cima. As pessoas podem ter muito dinheiro, mas elas querem estar no poder. Por que muitos choraram, ou muitos choram quando, por exemplo, perde um jogo, perde a final de um campeonato? Por que choram? Não pense que no dia do pagamento, eles vão ter 1 centavo a menos de pagamento, não. Os milhões, ou aqueles que ganham 100 mil, 50 mil, ganham a mesma coisa, não vai mudar nada. Só que eles queriam o quê? Vencer, queriam ser campeões, queriam estar acima de tudo na mídia, queriam ser chamados para dar entrevista, para outros contratos, não sei. Eles nem precisam de dinheiro.
mas precisam de fama. Essa é a comunidade de Babel. Não tem nada a ver com Deus, não existe Deus ali, não tem nessa comunidade, Deus não se importam com a vontade de Deus, não se importam com o próximo, se importam somente com eles. É um povo egoísta, é um povo que só pensa neles mesmos. E outra, eles ousam dividir a glória que é só de Deus, eles ousam. A Bíblia diz que a glória pertence somente ao Senhor. Não, mas os nossos nomes serão importantes. E o nome de Deus, deixa o nome de Deus para lá. O importante é o nosso nome, o importante somos nós. Então essa é a primeira comunidade. E essa comunidade vem se arrastando, se arrastando, se arrastando. E ela ainda existe, a comunidade de Babel. A comunidade do mundo, a comunidade sem Deus. E o pior, que tem gente nas igrejas que fazem parte dessa comunidade. Tem gente na igreja que quer se aparecer. Tem gente na igreja, não estou dizendo aqui, mas por aí deve ter gente que quer o seu nome engrandecido. Tem gente que quer ser mais do que Deus por aí, quer ser mais que Jesus. Tem gente que não tem o temor de Deus. Tem gente orgulhosa. Em relação à igreja, por exemplo, a minha igreja, de repente a nossa igreja é essa bênção, essa família abençoada, mas não tão grande, porque talvez se nós tivéssemos aqui, por exemplo, 10 mil pessoas, eu acho que eu não seria simples do jeito que, graças a Deus, que eu sou hoje, não sei. De repente eu acho que eu queria comprar um jatinho. A pessoa, a igreja arrecadando 200 mil por mês, dá para comprar um jatinho. Né, para ir para onde? Vou para a África, eu vou para Angola, para a Índia, para quê? Tem gente lá pregando, prega aqui, onde tem gente morrendo e que não consegue conhecer Jesus. Então, queridos, nós não sabemos de nada. O importante é que nós oramos, eu oro, creio que você ora, para que Deus não deixe a soberba entrar no teu coração, o orgulho entrar no teu coração, para que você não divida a glória que é somente do Senhor. E se você ora assim, não se lamente pela porção que você tem hoje. Se lamente não. Eu aprendi que essa igreja do Senhor, Ele faz dessa igreja o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Ele conhece o meu coração, eu não conheço. Ele conhece o teu coração, você não conhece. Se você talvez fosse uma pessoa mais rica, se você fosse rica como você gostaria de ser rica, talvez você não estivesse dando a glória que hoje você dá para o Senhor. Talvez. Então nós já, eu acho que você já chorou muito, eu acho que você já se lamentou muito. Senhor, por que disso? Por que daquilo? Por que não acontece assim? Por que na minha vida não é assim? Porque se fosse assim, você não estaria na presença de Deus, talvez. Aí Deus confundiu as línguas e não acabou com aquela comunidade. O propósito dele se cumpriu. Tem uma coisa interessante, queridos. Você sabe que o nosso Deus é soberano. Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, com quem Ele quiser, faz o que quiser, do jeito que Ele quiser. E a Bíblia diz que os seus planos, os planos do Senhor, jamais serão frustrados. Aquilo que Deus falou vai se cumprir. Querendo alguém ou não, vai se cumprir. Agora, a soberania de Deus não pode impedir você de tomar uma decisão errada. A soberania de Deus não pode invadir o meu coração e fazer com que eu pense do jeito que Ele quer. Não pode entrar no meu coração, invadir a minha privacidade e fazer com que eu escolha as coisas corretas, as coisas certas. Mas os planos dele jamais serão frustrados. Ou seja, a soberania de Deus não pode tirar de você o seu livre-arbítrio, o seu poder de escolher aquilo que você quiser. Então esse povo tentou impedir a vontade de Deus de se realizar. Aí Deus entrou na história e o povo se espalhou, teve que se espalhar de novo. Aí o tempo passou. Nós vimos a semana passada lá em Atos 1, que Samuel ministrou, que Deus então
Jesus se despediu do povo, depois de ressurreto, no seu último instante aqui na terra, depois de ter andado com ressurreto durante 40 dias, se despede dos discípulos, dos apóstolos, e fala: fiquem em Jerusalém, esperem a promessa do Pai, da qual eu falei para vocês. Vocês vão receber poder quando vier sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Então, como se domingo passado até agora, nós estivéssemos esperando a promessa de Jesus de se cumprir. Aí ele fala que, lá em Mateus 3,11, fala que João Batista batizou com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo, quando viesse o Espírito Santo de Deus. Então aí vem Atos 2, entramos em Atos 2 e acabamos de ler que todos estavam reunidos no mesmo lugar, mais ou menos 120 pessoas, e veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então aqui, queridos, o Espírito Santo de Deus prometido, ele vem para inaugurar, para trazer à terra essa nova comunidade, que é a igreja de Jesus Cristo. Babel continua por aí. O mundo é como se fosse a comunidade de Babel, a comunidade edificada lá junto com a Torre de Babel, aquela comunidade sem Deus, é o homem sem Deus. E como eu disse, infelizmente, pode ser que nas igrejas ainda tenha pessoas que fazem parte da comunidade de Babel e acham que fazem parte dessa nova comunidade. Então o Espírito de Deus, ele vem, e nós vamos ver esse episódio, como que aconteceu e por que isso aconteceu e para que isso aconteceu. Então, em primeiro lugar, no versículo 1, desce a descida do Espírito Santo. Todos reunidos no mesmo lugar, no dia de Pentecostes. Queridos, Deus aproveita toda e qualquer oportunidade. Jesus aproveitava toda e qualquer oportunidade. Os discípulos, às vezes andando, os discípulos viam alguma coisinha, então Jesus falava, ensinava acerca daquilo. Alguém uma vez falou: por que seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Que era o costume dos judeus lavar as mãos até quase o cotovelo. Por que eles não fazem isso? Aí Jesus falou para eles: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é aquilo que sai, é o que vocês acabaram de fazer. Essa crítica bendita de vocês é que condena o homem, não aquilo que ele come, não aquilo que entra pela sua boca. E falaram do templo: que templo maravilhoso. Ele falou: se destruir esse templo, eu reergo, eu reconstruo em 3 dias. Mas ele está falando da sua vida, está falando do seu tempo. Então ele aproveitava toda e qualquer oportunidade. Aí o Espírito Santo deveria vir. E uma coisa que a Bíblia fala, ela diz que Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. Jesus Cristo veio no tempo certo. Deus determinou a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, o ministério de Jesus, na hora certa, quando o povo de Deus talvez mais necessitava. E o Espírito Santo também veio na hora certa. Em que ocasião ele veio? Ele veio durante a festa de Pentecostes, que era uma das 3 festas que os judeus realizavam. E era festa conhecida também como a festa da colheita. Então o que acontecia? Os judeus dispersos que não moravam em Jerusalém, eles vinham de todas as regiões até Jerusalém. Eles vinham na festa da Páscoa, vinham na festa de Pentecostes, e depois vinham na festa das cabanas, das tendas. Essas os judeus não aderiram, mas ficou para os judeus a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. Então nessas festas, eles vinham de todos os lugares até Jerusalém para participar, para celebrar essas festas. E eles vinham na festa de Pentecostes para celebrar a colheita, para dar glória a Deus por conta da colheita. E eles traziam as primícias de tudo aquilo que eles colhiam e ofereciam ao Senhor. E Deus, aproveitando essa oportunidade onde os judeus todos estariam reunidos, aonde os judeus que temiam ao Senhor, que respeitavam, que amavam ao Senhor, onde eles se reuniriam.
E foi ali então que Deus resolve cumprir essa promessa que havia sido feita lá no Antigo Testamento, ali através do profeta Joel, de que o Espírito viria e encheria toda a terra. A promessa que Jesus fez lá em João 14, 15, 16, que eu tenho que ir, mas eu vou preparar um outro consolador, um outro ajudador virá. Se eu não for, ele não pode vir, mas vocês não ficarão órfãos, o Senhor Jesus diz. E essa promessa então se cumpre aqui no dia de Pentecostes, na festa das colheitas. E lá em João 20, no capítulo 21, 22, ali o Senhor Jesus, não sei se você se lembra, ressurreto já, Jesus quando ressuscitou, ele reuniu os discípulos, quando estavam ainda andando com eles, a Bíblia diz que ele soprou sobre os discípulos e falou o seguinte: assim como o Pai, ou melhor, no versículo 21, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Aí no versículo 22 ele sopra sobre eles e fala: recebei o Espírito Santo, ou melhor, recebam o Espírito Santo. Então desde João Jesus, isso aí logicamente foi um ato simbólico. O Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre a igreja, ainda não tinha vindo sobre ele. Jesus profetizou, foi um ato profético. E esse Espírito então, ele vem aqui em Atos no capítulo 22. E a Bíblia diz no versículo 2 que ele veio, o Espírito do Senhor, todos estavam reunidos, de repente veio do céu um som como de um vento forte, um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam reunidos. Eles estavam então reunidos em oração. Jesus falou: fiquem em Jerusalém, não saiam da cidade, antes que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles obedeceram, e eles estavam ali firmes orando, durante 10 dias, e eles permaneceram aguardando a promessa do Pai. E aqui em Pentecostes então ele veio. E a Bíblia diz que ele veio como um vento, como um som de um vento impetuoso. Por que ele veio assim? Porque todos que estavam ali na festa, eles ouviram aquele, não sei de que intensidade foi esse vento, mas todos que estavam ali ficaram admirados, ficaram curiosos para saber que vento era aquele e o que estava acontecendo. Por exemplo, eles estavam reunidos aqui, orando, buscando a Deus, como nós estamos. De repente um vento que, sei lá, a cidade toda ouviu e quiseram saber aonde que era aquilo, para onde foi aquele vento. E correram aqui para a igreja e viram que alguma coisa estava acontecendo aqui. Foi o que aconteceu ali onde eles estavam reunidos. O som de um vento impetuoso veio sobre eles. Então Deus fez assim para atrair a atenção dos judeus que estavam ali na cidade celebrando o Pentecostes. E depois então diz a palavra que esse vento encheu toda a casa onde estavam assentados, onde eles estavam reunidos. A Bíblia usa o vento para falar sobre a ação do Espírito Santo, simbolicamente. Usa o fogo para falar sobre a ação do Espírito Santo. Por exemplo, lá em João 3,8, a Bíblia diz que aquele todo que é nascido do Espírito é como um vento. Ele não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Ele fala acerca daquele que se entrega de todo o coração a Jesus. Ele não sabe o que pode acontecer. Às vezes você tem muitos planos na sua vida e de repente Deus tem um plano totalmente diferente para você, te manda para um outro lugar. Talvez hoje o que você está vivendo, você nunca imaginou que viveria. Talvez você estivesse tranquilinho ali onde você morava, ali onde você trabalhava, e hoje, querido, você vive de uma forma que você nem imaginava. É assim a vida daquele que serve ao Senhor. Quando alguém entrega a sua vida para Jesus de verdade, ele não sabe o que Deus vai fazer. É como um vento, sopra para lá, sopra para cá, e ele não sabe de onde vem e nem para onde vai. Por isso que quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que fazer planos, projetos, mas sempre na direção de Deus. Porque de repente a gente pode ter que abrir mão de tudo para ir para uma missão qualquer, nós não sabemos.
sabemos de nada. Eu não sei como que é na sua vida, se o que você faz hoje, se alguma vez você sonhou em fazer o que você faz hoje. Não sei se na sua vida espiritual, no seu ministério, você sonhou alguma vez em fazer o que você faz hoje. Eu, por exemplo, nunca sonhei em ser pastor. Eu vim me converter com 30 anos de idade. E também eu não fui chamado por profecia de alguém. Não fui chamado porque alguém falou: eis que meu servo, você vai ser um pastor e você vai cuidar de um povo. Nunca. Eu sei que quando entreguei minha vida para Jesus, de repente eu já me consagraram pastor. Pastor Vitor falou: eu vou consagrar o senhor pastor. Eu falei: consagra. Você acha? Eu senti no coração, né, que alguma coisa tinha de diferente. Por outro lado, tinha um irmãozinho comigo também, era pastor. Era pastor não, pastor Vitor falou para ele: e o senhor também vai ser pastor. Aí a mulher dele falou: se consagrar, eu separo no dia seguinte. Ele foi consagrado pastor, mas ele nunca assumiu o pastorado tempo integral. Não, ela falou isso: se for tempo integral, algum dia você vai ser sozinho, porque eu vou cair fora. Então, querido, por exemplo, hoje, eu não sei porque que nós estamos aqui, é igual o vento mesmo, tem que ser igual o vento. E você tem que ficar muito atento. Se você entregou a vida para Jesus de verdade, você tem que ficar atento às coisas que vão te acontecer. Você não sabe de nada, nada. Nós não sabemos de nada, mas nós temos que aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Temos que falar: Senhor, eis-me aqui, pode me usar tranquilamente, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. O Senhor sabe de tudo. O Senhor é soberano, é onisciente, é onipresente. O Senhor é onipotente. Então, como esse som, logicamente para chamar a atenção dos judeus e para mostrar que essa comunidade, a partir dali, ela deveria andar na presença de Deus, ela deveria ser dirigida pelo Espírito Santo de Deus e não pela sua vontade própria, mas pela vontade do Espírito Santo. Aí continuando, versículo 3: e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essa foi uma forma visível para que o povo visse, experimentasse, percebesse o fenômeno sobrenatural. Ou melhor, Deus usou esse fenômeno sobrenatural para que eles entendessem que a promessa da vinda do Espírito Santo estava se cumprindo ali. Queridos, nós temos que ter um sinal qualquer na nossa vida do sobrenatural de Deus. Da mesma forma, lembra quando Jesus foi batizado lá no início de Mateus, que sobre ele pousou o quê? Uma pomba. Deus falou para João sobre aquele a quem a pomba pousasse, né? Que ele seria batizado e que sobre ele estaria o Espírito Santo de Deus. Não que o Espírito Santo de Deus seja uma pomba, né? Muitos usam uma pomba como símbolo do Espírito Santo de Deus, mas não tem nada a ver. Por exemplo, existe a festa do divino por aí, que não tem nada a ver com a Bíblia. Mas é uma maneira que Deus usa para mostrar, é uma maneira sobrenatural para que nós que somos naturais entendamos. Então aqui nesse versículo houve um sinal visível. Então como línguas, foi esse fenômeno sobrenatural que ali aconteceu. Eles começaram a orar em línguas. Então o Espírito veio e viram línguas repartidas como que de fogo. Não viram fogo, mas o fogo, eu não sei como que eles perceberam isso. O fogo, quando Deus chamou Moisés, lembra da sarça que queimava e não era consumida? Para Moisés saber que Deus estava chamando ele para o ministério. Quando o povo de Deus saiu do Egito, diz que durante o dia uma nuvem acompanhava o povo, ou melhor, o povo acompanhava a nuvem, eles viram a nuvem, e a nuvem seguia, eles seguiam, a nuvem parava, eles paravam, a nuvem representava a presença de Deus na vida do povo. À noite era uma coluna de fogo.
A coluna de fogo seguia, eles tinham que seguir. A coluna de fogo parava, eles tinham que parar. Então o fogo representava ali também a presença de Deus. Obviamente que nós não podemos fazer disso uma doutrina. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é um fogo consumidor. Ele é como um fogo. A presença de Deus na nossa vida, quando Deus está verdadeiramente na nossa vida, Ele queima de nós o pecado. Ele queima, Ele desfaz, Ele consome na nossa vida a mentira, consome de nós um coração duro, um coração cheio de coisas mundanas. Ele queima isso em nós, Ele nos santifica. Então, quando fala que foi repartido línguas, ali viram línguas como que de fogo, obviamente foi um sinal para que eles entendessem que aquilo que Deus estava, aquilo que estava acontecendo, era a promessa que Deus havia feito. Eu me lembro lá em 1 Coríntios 14, quando Paulo fala ele fala sobre o falar em línguas, ele fala que línguas são sinais para os incrédulos, sinal para os incrédulos. Por quê, queridos? Porque quando alguém ora em línguas, não pode orar em línguas para dizer que é mais espiritual do que alguém. Não pode orar em línguas para mostrar que ele está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus. Então, se eu estiver pregando aqui e de repente no meio que eu oro em línguas, eu não posso fazer isso. Eu, particularmente, não faço isso. Eu não quero que você acredite na palavra porque eu estou orando em línguas. Orar em línguas é para outra coisa. Eu não quero que você acredite naquilo que eu estou falando somente porque você viu algo sobrenatural, um fenômeno sobrenatural, porque orar em línguas é um fenômeno sobrenatural, é algo que vem dos céus, vem de Deus, achando que aquilo que eu estou falando vem dos céus. Não tem nada a ver. Alguém pode orar em línguas e falar um monte de besteira. Alguém pode falar em línguas e falar um monte de heresia e pregar aquilo que não é, que não tem nada a ver com a palavra. Alguém pode falar em línguas por aí para enganar alguém. Eu me lembro quando eu estava no início da minha conversão, na empresa onde eu trabalhava, uma vez saiu uma discussão entre um batista e uma pessoa lá que nem sei de que igreja ela era, mas ela orava em línguas, ela acreditava no dom de línguas. E aí começaram a discutir. Sabe o que essa pessoa fez? Essa que era pentecostal, começou a orar em línguas. Orou em línguas. Falei, meu Deus, que absurdo. Para quê? Para dizer que a verdade estava com ela e não com o outro, porque o outro não ora em línguas. Que verdade que ele tem? Queridos, línguas é um sinal para os incrédulos. É um fenômeno, como eu disse, sobrenatural, que Deus permite até para que os incrédulos acreditem. Para que os incrédulos acreditem que aquilo é de Deus, foi usado ali, para que aqueles homens, aqueles judeus todos, acreditassem que aquele fenômeno, aquilo que estava acontecendo era de Deus, vinha do céu. E pegue isso para a tua vida. Existem sinais na tua vida para você acreditar que Deus é real, que Deus está com a sua vida, que Deus está na sua vida. Acredite. Por outro lado, acredite também num sinal contrário. Por exemplo, não experimente não, mas alguém que ousa desobedecer a Deus, que as coisas começam a acontecer errado, as coisas não começam a dar certo. Alguém que ousa se rebelar contra Deus, experimente. Tem gente experimentando por aí. Tem coragem de se rebelar contra Deus e se afastar de Deus, e as coisas começam a dar tudo errado. Nada mais dá certo na vida. É um sinal, querido. É um sinal da presença de Deus. Quando tudo vai bem na sua vida, pode acreditar que Deus está com você. Você está com Deus, você está no caminho certo. Porque eu sei que eu já passei e passo por isso, você deve passar. Tem vezes na nossa vida que a gente para e fala, será que tudo isso é verdade? Será que o que está na Bíblia é verdade mesmo? Quando você está numa situação muito difícil, é normal acontecer. Você não é rebelde, nada disso. Mas é normal você questionar. Meu Deus, mas e aí? Qual a certeza que eu tenho que Deus está comigo? Qual a certeza que eu tenho que Deus está na minha vida? Que Deus faz parte da minha vida?
que eu sou verdadeiramente cristão? A certeza é que Deus resolve todos os seus problemas, é que Deus te dá paz. A certeza é que a tempestade passa e você recebe crescimento, experiência na sua vida. A certeza é que Deus nunca falhou. Eu sirvo a Deus há mais de 30 anos, queridos, e Ele nunca falhou, nunca. Eu não sou uma pessoa com problema na alma. Eu não tenho problema nenhum na alma, problema de, aquilo lá não aconteceu, meu Deus, e eu não sou frustrado não, querido. Hoje eu tenho certeza que aquilo que eu sou é o que Deus planejou para mim. O que eu tenho é o que Deus tem para mim. Eu tenho essa certeza hoje. Jamais vou me lamentar, Deus, por que eu não tenho isso? Ou por que eu não tenho aquilo? Não, queridos, pode ter certeza, Deus é com você. Você não precisa tremer. Aqui para você saber que Deus é com a tua vida, que Ele fez alguma coisa na tua vida, você não precisa sentir nada, se arrepiar, não. Vai para casa, quando você acordar amanhã, alguma coisa vai acontecer no seu coração, alguma coisa nova vai acontecer na tua mente. Nós falávamos hoje de manhã para o pessoal de rua, que Deus, Ele muda. Falamos sobre a salvação. Desculpa. Quando alguém é verdadeiramente salvo, ele não vê nada, não sente nada, mas de repente eu falei, você pode tomar uma cachaçinha hoje, amanhã você já toma um pouquinho menos, depois você toma um pouquinho menos. Opa, eu estou ficando fraco, eu não consigo mais tomar um copo de cachaça, e daqui a pouco eu não tomo mais cachaça. O que está acontecendo comigo? Eu não quero mais tomar cachaça? Será que eu estou ficando frouxo? É o poder do Espírito Santo, é o Espírito que entrou na vida dele. Sem ninguém falar nada, vai mudando a vida dele, vai mudando. Daqui a pouco aquilo que ele fazia, ele não faz mais. Por outro lado, é preocupante quando alguém é batizado, por exemplo, nas águas e ainda não tem o Espírito Santo. Não tem um sinal de Deus na vida dele. Nada mudou. O que ele era antes, depois do batismo, 5 anos depois do batismo, é a mesma coisa. A vida dele é a mesma coisa. Ele não consegue perdoar, ninguém pode magoá-lo, ninguém pode mexer com ele. As coisas têm que dar certo na vida dele. Se der errado, ele já se rebela, ele não congrega mais, não busca mais a Deus. Se, por exemplo, ele é dizimista, deu algo errado lá na vida dele, bateu o carro, ou roubaram a casa dele, e ele, não, peraí, eu sou dizimista, como que aconteceu isso na minha vida? Queridos, alguém que tem o Espírito Santo não está nem aí. Ele pensa se aconteceu isso, é porque Deus tem um propósito. Ele está querendo me ensinar alguma coisa. E ele ora e fala, Senhor, me ensina, me mostra o que eu tenho que aprender. E ele aprende. Então esse é o verdadeiro sinal da presença de Deus na nossa vida. É a paz que nós temos com Ele, é a paz que nós temos com a família, a paz que nós temos com todos. Mas aquele povo que estava ali ali reunido, aqueles judeus, eles tinham que ver um sinal, porque senão eles não iam acreditar. Aí o que acontece? Aqui se cumpre o que Jesus falou uma vez, que eu mencionei, que Mateus falou, que João batiza com água na base do arrependimento, mas virá um que é muito maior que eu, o próprio João Batista falou, e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo, os pentecostais acreditam que uma pessoa só é batizada com o Espírito Santo se ela orar em línguas. Eu mesmo acreditei nisso muito tempo. E hoje, e analisando, estudando, eu vi que não é bem assim. Eu fui estudar sobre o batismo hoje. Você sabe o que é batismo? Você vai falar, batismo é a imersão. Não, isso é um tipo de batismo. Batismo significa iniciação a alguma coisa. Por exemplo, quem já foi militar? Rogério, você foi batizado lá quando você entrou para a polícia militar? Aquele batismo é iniciação. Por exemplo, se alguém adere ao budismo, como eu já fui budista lá para trás, você recebe um objeto de adoração que se chama Goronzon. É um pergaminho todo escrito não é chinês, sei lá que língua que é aquilo. Sânscrito. Ele também foi budista, Alex.
Então você aceitou, você leva esse objeto de adoração para casa, põe na sala e começa a falar em japonês lá. Lê um negócio tudo em japonês. Você é militar, e uma coisa muito interessante ainda. Eu estava falando, mas batismo com fogo. O que é o batismo com fogo? Então presta atenção, batismo com o Espírito Santo. Nós recebemos, nós aceitamos Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. Então nós iniciamos a nossa vida cristã quando nós aceitamos Jesus. Depois de aceitar Jesus, nós somos batizados, Jesus falou, com fogo. Como que é esse batismo com fogo? Lá, eu estava vendo o exército, lá tem um batismo com fogo. É quando alguém inicia a sua carreira. Então ele foi treinado, ele fez academia, foi treinado como soldado. Agora ele vai para uma batalha qualquer. Então ele vai ser, ali é o batismo dele. Primeira vez que ele vai poder pôr em prática aquilo que ele aprendeu. Ele vai iniciar então a sua guerra, a sua vida militar. Falei, então é isso, porque quando se falava em batismo com fogo, eu entendi que é o fogo do Espírito Santo que vem e nos consome. Isso é outra coisa. Batismo com fogo é assim: você recebe o Espírito Santo, então você foi batizado no Espírito Santo, usando o batismo como uma iniciação, é iniciação para a sua vida cristã, a sua nova vida. Você então entrou nessa nova comunidade e você entrou através do Espírito Santo. Por isso que Jesus fala: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não for batizado pelo Espírito não pode entrar no reino de Deus. E o batismo com fogo, então, eu recebi o Espírito Santo, então agora eu fui batizado com fogo, esse povo foi batizado com fogo, e eles iriam iniciar agora a sua guerra. Eles iam entrar numa guerra. Tem crente que não acredita que está numa guerra. Tem crente que não acredita que está numa guerra espiritual. E ele foi batizado com fogo. Então ele está numa guerra espiritual. Ele agora iniciou a sua vida como um soldado de Cristo, como um militar espiritual, um militar de Jesus. Tudo que ele aprendeu agora, tudo que ele ouviu e aceitou, agora ele vai ter que pôr em prática. E por isso, queridos, que nós precisamos ser treinado. Ao receber o Espírito Santo, eu preciso ser treinado. Eu preciso receber, tomar posse de todas as ferramentas que o Senhor me deu. Orar em línguas é um dom do Espírito Santo. Paulo, em 1 Coríntios 14, ele fala: eu oro em línguas mais do que todos vocês. Mas eu gostaria que antes, então, não proibais ninguém de orar em línguas, mas que profetizeis, que use a palavra antes. Então, orar em línguas é uma ferramenta. Paulo fala, leia depois 1 Coríntios 14. Ele fala que aquele que ora em línguas, o seu entendimento fica infrutífero. A sua mente não entende nada, mas o seu espírito ora bem. O que acontece quando alguém ora em línguas? Quando alguém ora em línguas, o Espírito Santo pode estar intercedendo por alguém e, da mesma sorte, essa pessoa, ela é edificada interiormente. O seu espírito ora bem, a sua carne não vai prevalecer. Uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, uma pessoa que buscou o poder do Espírito Santo, uma pessoa que usa essa ferramenta sem querer medir espiritualidade com ninguém, sem soberba, sem orgulho, essa pessoa, ela vai ser edificada na sua fé. Essa pessoa vai crescer espiritualmente. Por isso, queridos, que é muito difícil orar em línguas. Responde para você mesmo. Qual a última vez que você orou em línguas? Você que já recebeu esse dom. Quanto tempo você ora em línguas por dia? É difícil, às vezes eu estou orando e, sei lá, dá um cansaço, né? Dá uma preguiça. É verdade, dá mesmo. Uma vez eu caí na besteira de fazer um propósito com Deus, por causa do emprego que estava nas minhas mãos e ele escapou. Escapou não era vontade de Deus, hoje eu sei. Está tudo certinho para eu começar a trabalhar numa empresa. E aí não me chamaram, passou uma semana nada, outra nada. Eu falei, Deus, eu não posso perder essa oportunidade. É um emprego muito bom, é aquilo que eu queria, é um salário muito bom. Falei, Deus, eu vou fazer um propósito com o Senhor.
a partir de hoje, eu vou orar 3 horas em línguas, todos os dias. Foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, querido. Era 3 horas da manhã, eu estava tentando cumprir o meu... E eu orava um pouquinho de manhã, e um pouquinho... Eu fiquei quase louco aquele tempo. Mas eu consegui cumprir. Aí sabe o que aconteceu? Nada. O emprego foi embora mesmo. Então, sabe, eu podia ficar quietinho no meu canto, não tinha que fazer nada disso. Deus está na direção da sua vida, ou Ele está ou não está. Ou você acredita que Ele está. Hoje eu não faria nada disso. Eu falei, Senhor, se essa porta não foi o Senhor que abriu, então que vá embora. Mas se foi o Senhor, em nome de Jesus, eu não permito que o diabo toque, eu não permito que embaraço nenhum me impeça de receber isso que é do Senhor. E pronto, não precisa ficar desesperado orando. Foi bom que o Espírito Santo deve ter orado por alguém, deve ter orado pelo mundo inteiro. Só não orou pelo meu trabalho, que não era meu, não era para mim. Então, que orar em línguas é um poder, não é para medir poder, não é para dizer que o Espírito Santo está em você. Se você entregou a vida a Jesus, você sabe se o Espírito Santo está em você ou não. Tem gente que faz tanta barbaridade na vida que é difícil de acreditar que o Espírito Santo está naquela pessoa. É muito difícil de acreditar. Porque o Espírito Santo não partilha de mentira, de engano. O Espírito Santo não partilha disso não. O Espírito Santo, ele habita em nós. Paulo mesmo falou, não entristeçais o Espírito Santo. E numa outra passagem fala, não extinguais o Espírito Santo. Não manda ele embora da sua vida não. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo, então ela iniciou uma guerra. Se ela não se preparar, se ela não der ao Espírito Santo a liberdade de mudar a vida dela, de santificar, de transformar, ela pode se transformar numa pessoa da antiga comunidade. Ela pode voltar lá para Babel. É o que acontece, é o que pode acontecer. Então eu tenho o Espírito Santo, fui batizado com o Espírito Santo e fui batizado com fogo. Eu agora estou numa guerra e eu preciso me preparar melhor, eu preciso conhecer melhor a Deus, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso andar mais com o Senhor. E lá no versículo 4 fala que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Isso que aconteceu aqui foi um fato isolado. Não tinha Espírito Santo, ninguém conhecia o Espírito Santo, ninguém conhecia os dons espirituais. Então o Espírito Santo veio, porque depois, se você continuar lendo, você vai perceber que as pessoas que estavam ali eram de todas as nações, cada um tinha a sua língua. E os judeus que aqui estavam em Jerusalém não eram poliglotas, não falavam a língua de todo mundo. E não tinha nenhum intérprete. Então Deus tinha que mostrar para aquele povo que era algo sobrenatural que estava acontecendo naquele lugar. Então o que aconteceu? O milagre aí não estava em falar em línguas. Aonde estava o milagre? O milagre estava em ouvir aquilo que eles falavam. Cada um ouvia simultaneamente, ao mesmo tempo, aquilo que eles falavam em línguas. E eles viram que eles estavam glorificando a Deus. É como nos congressos que tem por aí. Eu nunca participei não, mas eu sei que eles põem uma escuta. E à medida, por exemplo, que falam não é assim, Renato? Fala em francês, cada um entende na sua língua. Não é transmitido? Quem já participou disso? Num congresso assim. É assim que acontece? O cara está falando em inglês, japonês. Você está entendendo em português. Era assim que acontecia. Mas isso era, o intérprete era o Espírito Santo de Deus. E aí todo aquele povo que ali estava entendia na sua própria língua. Mas o mais importante, queridos, é que esse Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade que foi derramada ali, está aqui conosco também. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Você já ouviu muitas vezes aqui o que é ser cheio do Espírito Santo? Resumidamente falando, sabe o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa que vive na dependência total do Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que não faz nada com suas próprias forças. É um crente que tudo que faz na dependência do Espírito Santo.
Viver cheio do Espírito Santo é ter o poder do Espírito Santo para perdoar alguém, é ter o poder do Espírito Santo para orar pelos seus inimigos, é ter o poder do Espírito Santo para não ser egoísta, para não ser essa comunidade rebelde, essa comunidade orgulhosa, soberba, sem humildade nenhuma, egoísta. Ser cheio do Espírito Santo é você poder, você vai ver depois do capítulo 3, 4, fala como essa comunidade vivia. É viver como essa nova comunidade lá de Pentecostes, a igreja primitiva vivia. Simplesmente é renunciar a tudo que você é e a tudo que você tem. Aí sabe o que eu vejo? Eu não quero ser cheio de Espírito Santo, não. Dá muito trabalho. Requer muito sacrifício. Eu vou ter que abrir mão da minha vida? Vai. Por isso que nós vemos por aí poucos cristãos cheios do Espírito Santo, poucos cristãos querendo o poder do Espírito Santo, querendo a unção do Espírito Santo, porque quando eu assim busco, quando eu assim quero, desejo, o Espírito Santo vai tomar conta da minha vida, ele vai mandar em mim, ele vai dirigir a minha vida, ele vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, ele vai me levar a orar por aquela pessoa que mais me ofendeu na vida, que mais me prejudicou na vida. Se eu falasse para você, irmão, é o seguinte, Deus está me falando que é para eu orar, para você ser cheio do Espírito Santo. Só que Ele está dizendo o seguinte, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai ter que abraçar aquela pessoa que, sabe aquela? Você vai ter que abraçar. Aí o que você vai dizer? Não, de jeito nenhum. Deus não pode estar falando uma coisa dessa. Perdoar aquela pessoa, vou ter que abençoar aquela pessoa. Não, não pode ser. Eu vou orar para o fogo de Deus cair sobre ela e consumir ela de uma vez. É por isso, queridos. Você vai ler o livro de Atos, se você ainda não leu. Você vai ver o que aconteceu depois que eles foram cheios do Espírito Santo. E essa unção do Espírito, esse poder do Espírito Santo, tem que nos levar a fazer diferença nesse mundo, fazer diferença onde nós vivemos, fazer diferença na vida de alguém. E às vezes é tão simples, é muito simples. Você não percebe, igual eu falei agora há pouco, no início, às vezes com 10 reais você pode mudar a vida de alguém, sabia disso? Com 10 reais você pode transformar a vida de alguém. Com um gesto qualquer de generosidade, você pode mudar a vida de alguém. Uma palavra de ânimo, você pode mudar a vida de alguém. Assim como o contrário também é verdade. Você pode acabar com a vida de alguém com uma palavra dura, com uma palavra de negativa, uma palavra de incredulidade. Você pode acabar com a vida de alguém. Uma pessoa cheia de Espírito Santo é uma pessoa que ela tem o caráter de Cristo. É uma pessoa boa, é uma pessoa benigna, é uma pessoa que não deseja o mal para ninguém, é uma pessoa que se compadece com o necessitado, se compadece com o pobre. Nós estamos querendo aqui, precisando viver uma nova fase na nossa vida. Deus ele está nos direcionando, porque Ele sabe que aqui tem um povo abençoado. Você não percebe, mas você é uma bênção. Se você perguntar por aí quem é você, você vai ver. Você nem imagina a bênção que você é por aí, o conceito que você tem por aí. Eu já falei isso aqui. Tem um vereador mandou para nós essa semana 40 cobertores. E ele falou o seguinte: pastor, eu sei o trabalho que a sua igreja, o seu povo está fazendo aí com os moradores de rua. E eu tenho 40 cobertores aqui que eu gostaria de doar. E nós escolhemos vocês aí, porque a gente sabe que vocês vão fazer um bom uso desse cobertor. Porque o trabalho que vocês fazem é muito bonito. Então eu falei, muito obrigado, né? Que é até meio sem jeito. Mas sabe de quem que ele está falando? De você. O trabalho que você faz aqui, com aqueles necessitados. Agora nós estamos iniciando um trabalho, fazemos trabalho aqui no hospital também, pequenininho. Toda quarta a gente consegue ir lá, orar por umas 10 pessoas lá internadas, né? Tem um pessoal que vai lá e ora.
evangeliza os que estão do lado de fora, do lado de dentro. Agora nós estamos iniciando o trabalho, vamos iniciar. A Gorete já deve ter passado para você. Trabalho no orfanato, trabalho de contato com as crianças e adolescentes do orfanato que precisam de um. Ela vai explicar depois direitinho. Talvez domingo que vem ela explique aqui. Nós vamos precisar de você para começar a escrever cartas para eles. No asilo a mesma coisa. Eles então trabalham pequenininho, mas se a gente fizer diferença, ajudar alguém, uma pessoa a mudar sua vida, tá bom. Nós vamos cooperar. Quantas igrejas tem por aí? Igrejas abençoadas. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai poder fazer diferença na vida de alguém. Então, isso que nós estamos falando aqui hoje é aquilo que está no coração de Deus. Ele quer ver aqui uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja que ande na direção do Espírito Santo. Pessoas que deem tudo que têm para abençoar pessoas. Pessoas que se coloquem, não financeiramente. O que Deus mais precisa é de mão de obra. Pessoas que se entreguem mesmo a essa causa que é tão nobre de abençoar vidas. E para isso, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Finalmente, em consequência, se você ler depois do versículo 5 até o 41, você vai ver que o pessoal que estava ali ficou apavorado. Mas o que é isso que está acontecendo? Alguns falam que ele deve estar bêbado. Não, bêbado não estão, porque é 9 horas da manhã e costumava beber, se embriagar 9 horas da manhã. E Pedro então pega a palavra, ele prega, depois você vai ler na sua casa, mais sossegado, e diz que nessa primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem ao Senhor. 3.000 almas. E aí aqueles que se convertem, a Bíblia diz que eles vêm para essa comunidade e eles começam a perseverar na palavra de Deus, que é a doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles já eram religiosos, eles criam em Deus, os judeus, mas agora eles conheceram o Messias, eles entenderam. Pedro fala aquilo que Samuel falou semana passada. Ele não fala outra coisa senão da morte e ressurreição de Jesus. Jesus morreu e Jesus ressuscitou. Ele fala da salvação. Então, queridos, uma pessoa cheia de Espírito Santo, quando sobe aqui para pregar, ela fala sobre Jesus. Não fica falando sobre dinheiro, não fica falando sobre você tem que dar, não fica fazendo apelo, não traz palavra de persuasão. O que falta hoje para a igreja de Jesus, de um modo geral, é falar sobre o Evangelho, é falar sobre as boas novas. Evangelho significa boas notícias. E essa foi o sermão de Atos, foi esse. Morte e ressurreição de Jesus que te trouxe vida. É a boa notícia, é as boas novas. Você pode ter uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Você pode ter uma vida feliz na presença de Deus. E concluindo então, agora nasce essa nova comunidade. Depois você vai ver como que essa nova comunidade vivia. Então essa nova comunidade agora sai a rebeldia e dá lugar à obediência, sai o orgulho, dá lugar à simplicidade, sai o egoísmo e dá lugar à generosidade, dá lugar à bondade. E essa é a comunidade que dá glória a Deus, que em tudo dá glória a Deus. Amém, queridos?